uma vez em uma pequena vila à beira-mar, onde as ondas dançavam ao ritmo do vento e os sonhos pareciam distantes, um grande e surpreendente amor adolescente aconteceu. Naquelas ruas de paralelepípedos vivia uma jovem chamada Carmen, uma donzela de 15 anos, de sorriso doce e olhos cheios de esperança. Sua vida modesta consistia em cuidar da casa da mãe doente e vender doces na praça como camelô, enquanto seus sonhos pareciam estar além do horizonte. Carmen não era uma moça que atraía a atenção dos rapazes da sua idade, porque as suas condições financeiras não lhe permitiam valorizar seus atributos pessoais. Por vezes, ela até se interessava por alguns deles, mas eles não correspondiam aos seus olhares. Do outro lado da vila, em uma mansão imponente com belos jardins, residia Rodrigo Parker, um rapaz de 15 anos, milionário de posses e encantos irresistível. Conhecido por sua riqueza e charme, Rodrigo era o jovem mais cobiçado da região. Porém, a forma que ele foi educado não lhe permitia ser sensível com as pessoas que não pertenciam à sua classe social. Comumente, Carmen o via passar com seu grupo de amigos, rindo de alguma coisa ou outra. Quando eles estavam se divertindo na praça, ela por diversas vezes nem conseguia oferecer os seus doces aos transeuntes, de tão interessada que ficava em admirar Rodrigo. Quando ele aparecia, ela sentia o coração disparar e as suas pernas tremiam. Sabia que estava apaixonada por ele, mas não sabia como se aproximar, pois ele nem percebia a existência dela naquele lugar. Mas um dia a sorte lhe sorriu, pensou ela. Rodrigo se dirigiu à sua banca para comprar uns doces. Ela o tratou com muita cortesia e sorrisos, mas ele nem percebeu que quem o atendia estava sendo gentil. Comprou o que queria, pagou e se retirou sem lhe dirigir palavras além do necessário. Mas, para Carmen, aquele momento foi muito importante porque pôde admirar Rodrigo de perto. A partir desse dia, Rodrigo se habituou a comprar balas, chicletes e outras guloseimas em sua barraca. Em um dia em que ele estava aparentemente feliz, Carmen ousou em lhe dirigir um olhar que demonstrasse o seu interesse por ele. Um amigo que o acompanhava, ao perceber o interesse dela em Rodrigo, falou rindo muito. Aí, Rodrigo, você está conquistando até o coração da camelô, hein? Olha como ela se derrete toda para você. Imediatamente Rodrigo respondeu: Vê lá se eu gosto de morta de fome. Quem gosta de mendiga é você. Está lembrado daquela garota que você namorou e que morava em uma favela? Após dizer tais palavras, saíram rindo sem perceber que lágrimas corriam silenciosamente dos olhos de Carmen. As palavras que foram ditas sobre ela, como se ela nem estivesse ali, magoou demais o seu coração sonhador. Nunca tinha sido tão humilhada daquela forma. Os dias de Carmen naquela época não foram gentis com ela. Sofreu com a ação de Rodrigo e sofreu muito mais com a perda de sua mãe. Estava só no mundo e com o coração ferido. Depois de sofrer e chorar por alguns dias, Carmen tomou uma decisão muito importante. Nunca mais nenhum homem a ofenderia daquela forma. Carmen, agora com 25 anos, não mais se lembrava daqueles dias de miséria e humilhação. Devido aos seus esforços e dedicação, atualmente era dona de uma grande empresa de orientação empresarial.
Sua empresa ganhou grande visibilidade depois que salvou uma renomada companhia da falência e permitiu que retomasse o bom desempenho no mercado. Depois disso, seu escritório vivia cheio de solicitações para prestar seus conhecimentos empresariais. Dentre as solicitações de serviços sobre a sua mesa, ela encontrou uma que teve grande interesse: Empresas Parker. Ligou para a empresa e agendou o horário para atendê-la. Pontualmente, Carmen entrou na sala do diretor executivo e dono das empresas Parker. O senhor Rodrigo Parker a recebeu educadamente e lhe expôs todas as questões empresariais que necessitavam de orientação. Carmen o ouviu atentamente, firmou o contrato com o diretor e se retirou da sala. Quando ela saiu, Rodrigo ficou admirado pela beleza e inteligência daquela mulher. Separado há alguns anos, mantinha-se focado apenas no trabalho, relegando a segundo plano qualquer envolvimento amoroso. Mas aquela mulher mexeu com um sentimento adormecido. Gostou da apresentação pessoal dela, de como sugeriu ações para corrigir determinados erros na empresa e de traçar metas para alcançar os objetivos de sucesso. Carmen, apesar de ainda sentir as duras e humilhantes palavras que ouviu de Rodrigo há 10 anos, manteve-se de forma profissional. Quando regressou ao seu escritório, os seus olhos traziam um brilho diferente. Seria vingança? Ela não sabia dizer. Sabia apenas que ali estava o homem por quem foi maltratada e humilhada, mas seria, como sempre foi em seus negócios, a mais eficiente possível. Rodrigo sempre procurava estar presente nos horários em que Carmen trabalhava junto aos seus funcionários. Com o passar dos dias, nasceu nele uma grande admiração, não só pelo trabalho eficiente dela, mas também pela bela mulher. Aproveitando o fim do expediente, Rodrigo a convidou para um drink e ela aceitou. Depois de algumas horas de conversa sobre a empresa, Rodrigo arriscou falar sobre um assunto mais íntimo. Carmen, você é uma mulher surpreendente, bela e inteligente. Tenho certeza de que qualquer homem ficaria feliz em ter você ao lado. Enigmaticamente, Carmen deu um sorriso seco e respondeu: será? Sim, tenho certeza disso. Só não se interessaria por você um homem que fosse totalmente insensível ao seu poder de sedução, disse Rodrigo, sorrindo. Nesse momento, Carmen olhou para o relógio e pediu para ir embora. Rodrigo ficou decepcionado por ela não ter alimentado o assunto, mas se levantou e a acompanhou. Ele se ofereceu para levá-la até a sua casa, no entanto, Carmen disse que chamaria um táxi, pois havia deixado seu carro na empresa. Ele insistiu que a levaria, mas ela foi irredutível em não aceitar a carona. Não tendo mais como reagir, ele concordou. Carmen seguiu dentro do táxi com um sentimento que não pôde identificar. Ela realmente não sabia o que era, mas estava muito feliz por ter feito Rodrigo experimentar uma ponta do seu desprezo. Mas ela queria mais, muito mais. Ainda era muito pouco o que ele estava sentindo em comparação ao que ela sentiu há alguns anos atrás. Tendo que estar pela última vez na empresa de Rodrigo para finalizar a sua prestação de serviços, Carmen se preparou com muito zelo. Tinha que parecer perfeita, uma deusa sedutora, irresistível. Entrou na sala de Rodrigo, dando-lhe bom dia, colocando-se ao lado dele, bem rente ao seu corpo, para lhe mostrar os documentos.
Ela sabia que estava falando em vão, pois certamente os olhos dele estavam presos nela, embriagados de tanto prazer por tê-la tão próxima. Você ficou satisfeito com essas ações, Rodrigo? A voz dela chegou aos ouvidos de Rodrigo como quem estivesse dentro de um túnel profundo. Você ficou satisfeito com esses resultados? Carmen refez a pergunta. Sim, Carmen, são perfeitos. Muito bem, você fez um excelente trabalho, respondeu Rodrigo, recompondo-se. No entanto, devido à aproximação de seus corpos, Rodrigo a segurou em seus braços e lhe perguntou: Você quer almoçar comigo hoje, Carmen? Carmen respondeu, fingindo não ter percebido o olhar apaixonado de Rodrigo. Ah, um almoço de negócios? Podemos sim, Rodrigo. Imediatamente Rodrigo a corrigiu. De negócios não, Carmen. Você não precisa me explicar nada mais do que já me disse. O seu trabalho está perfeito. Não é um almoço de negócios, respondeu ele. Carmen, ao ouvir tais argumentos, fez-se de tola, dizendo: Mas se não é um almoço de negócios, para que serve a nossa saída? Rodrigo a pegou nos braços e lhe disse: Para você me conhecer melhor, Carmen. Para você me dar uma oportunidade para lhe mostrar quem eu sou de verdade. Para você se apaixonar por mim, assim como estou apaixonado por você. Carmen, com um olhar frio, respondeu-lhe: Sinto muito por você, Rodrigo, mas não há nenhuma chance de eu me apaixonar por você. Você não faz o tipo de homem por quem eu me apaixonaria. Lamento te decepcionar, mas não quero conhecê-lo intimamente. Não quero me apaixonar por você e muito menos lhe dar uma oportunidade. O nosso relacionamento é estritamente profissional e só. Acabou de falar e se retirou da sala batendo a porta. Rodrigo, depois de ouvir todas aquelas palavras ditas de forma dura e insensível, desabou em sua cadeira. Depois de muito tempo se mantendo focado no serviço, foi se apaixonar por uma mulher que não o desejava. O seu peito ficou despedaçado. Nunca uma mulher lhe interessou tanto e nunca uma mulher também o desprezou com tanta intensidade como Carmen. Carmen saiu da sala de Rodrigo sentindo gostinho da vitória. Havia esperado 10 longos anos para sentir o sabor da desforra. Também não precisaria voltar mais à empresa dele porque seu serviço terminou. Estava satisfeita consigo. Ao chegar em sua casa, o que era alegria tornou-se em tristeza. Por longo período de tempo, Carmen sonhou com aquele dia. O dia chegou. E aí? O que acontece agora? A vingança já foi satisfeita. E o seu coração? E o seu amor? O desprezo que ela sentiu por ele durante esse tempo todo não foi pelo amor desprezado? Confusa de tanto pensar, adormeceu. O dia começou agitado no escritório de Carmen, mas ela não estava bem. O rosto radiante do dia anterior deu lugar a um com olheiras e abatido. Ela não conseguia entender por que não se sentia mais feliz com a vingança realizada. Pelo contrário, o sentimento reinante agora em seu coração era semelhante àquele em que reinou no seu coração aos 15 anos, quando perdeu a esperança de ser amada por Rodrigo. Perdida em seus pensamentos, foi interrompida pela secretária informando-a que Rodrigo estava aguardando na sala anterior para ser atendido por ela. Ela pediu um tempo para se retocar e permitiu que ele entrasse.
Ele chegou com um sorriso nos lábios e flores, dizendo: Eu não vou desistir de você fácil, menina. Ela, sem falar nada, pegou feliz as flores. De repente ficou séria e lhe falou: Rodrigo, você não se lembra de mim, mas eu o conheço há mais de 10 anos. Você me conhece? De onde, Carmen? Perguntou ele espantado. Você se lembra daquela praça onde você e seus amigos brincavam perto de sua casa? Pois eu sou aquela camelô que vendia doces na praça. Certo dia, demonstrando o meu interesse por você, você riu e zombou do meu amor. Por esse motivo, agora eu reagi contra aos seus avanços sentimentais. Enquanto ela falava, ele começou a entender todas as ações defensivas que ela teve com ele. Lamentando verdadeiramente as atitudes que teve naquele dia, pediu-lhe desculpas. Afirmou que foi criado de forma incorreta com relação às pessoas, o que quase lhe custou o sucesso de seus negócios. Só depois de mais maduro, compreendeu que a vida não podia ser encarada da forma como foi orientado e mudou totalmente de atitude. Confidenciou que, exatamente por não pensar mais de maneira elitista, terminou seu casamento, pois a sua esposa continuava a se manter esnobe e humilhando as pessoas que eram diferentes de sua classe social. Ele não era mais aquele moleque de 15 anos. Agora era um homem com caráter e responsabilidade social. Pediu ainda uma oportunidade de demonstrar que ele era uma outra pessoa agora e que a amava. Percebendo que ela ainda mantinha um amor por ele em seu coração, pegou-a em seus braços, dizendo-lhe: Minha querida Camelô, aceite-me como seu. Como fui eu quem a feriu, só eu posso recuperar seu coração machucado. Eu posso te amar da mesma forma que você sempre me amou. Ela, nesse momento, começou a chorar. Um choro calmo e cheio de perdão. Perdão para ele por ter feito tanto mal ao seu coração e perdão para si por ter tentado transformar o amor que sentia por ele em ódio. Um beijo quente e amoroso selou a triste história de um passado que não se repetiu mais.